Alessandro Colferay, eu sou professor do curso de jornalismo da Universidade Federal de Rondônia, no Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas, em Porto Velho, líder do grupo de pesquisa em espaços e temporalidades comunicacionais, o Contatos. O foco do grupo de pesquisa do Contatos é basicamente os processos comunicacionais que se desenrolam em espaços que não são aqueles comumente considerados nos grandes processos de comunicação. Quer dizer que o foco está nos processos comunicacionais que são regionalizados. Daí a ideia de você espacializar, você considerar processos, por exemplo, que acontecem dentro da região amazônica, que acontecem em sub-regiões da Amazônia, como a Amazônia Sul-Ocidental Brasileira, Rondônia e Acre, dentro do estado de Rondônia. A depender dos espaços onde se dão determinados processos, eles têm características, demandas e objetivos que são distintos. Essas distinções interessam ao grupo. O foco principal ao longo dos últimos 2 anos tem sido referente à história do jornalismo em Rondônia. Só para você ter uma ideia, não existe uma história consolidada dos meios de comunicação de Rondônia, ainda que seja uma história bastante breve, cerca de 120 anos desde a circulação do primeiro periódico. O que a gente tem são retalhos da história do jornalismo em Rondônia, e o que eu tenho focado como projeto pessoal e tem sido por extensão o interesse do grupo é a composição de uma história do jornalismo em Rondônia. Quais foram os primeiros periódicos e como que os periódicos vão se multiplicando e como que isso é profundamente influenciado pelas fases, pelos ciclos econômicos, os ciclos de ocupação do estado de Rondônia. A gente tem focado em 2 linhas de pesquisa principalmente. Uma está voltada para a história do jornalismo especificamente, essa abordagem sócio-histórica dos meios de comunicação, enquanto a outra está voltada para os processos que estão se desenrolando neste momento, a depender dessa localização temporal e espacial que se dá. O que o grupo está muito preocupado, de fato, tanto numa linha como na outra, é como que essas imposições das materialidades locais, elas acabam influenciando nesses processos de produção da comunicação e das interações, sejam institucionais, sejam individuais, sejam aquelas que envolvam grupos sociais. Nós recebemos financiamento tanto da FAPERO quanto do CNPq. O grupo esteve envolvido com a realização de eventos, o Intercom Norte, que é o principal evento de ciências da comunicação da região norte, foi promovido pelo grupo, junto com outros grupos, quando o curso de jornalismo ainda estava em Vilhena. Seminários foram realizados e 2 projetos de pesquisa foram financiados, um pelo CNPq, voltado para a cartografia dos estudos em comunicação na região amazônica, e um outro voltado para a história da comunicação, da história do jornalismo em Rondônia, financiado pela FAPERO. Basicamente, o grupo começou bastante preocupado numa distensão, a gente pode pensar numa epistemologia dos processos de comunicação na Amazônia, ou numa interseção entre comunicação e Amazônia, e gradativamente ele foi se reorientando para poder pensar as materialidades dos processos de comunicação na região também. Então ele está gradativamente caminhando para uma preocupação maior com os processos pragmáticos de comunicação e não apenas a teorização dos processos de comunicação na Amazônia. Isso é algo que tem que ficar muito claro sobre as preocupações do grupo. O pano de fundo é sempre a necessidade de você criar questões que envolvam de fato aquilo que caracteriza os processos de comunicação na região. Como eu disse, não basta a gente simplesmente dizer que a particularidade é estar na região
sem que haja clareza sobre o que implica ser região, o que implica fazer comunicação na região, como que esses dois polos se encontram e se influenciam mutuamente. Não deve ser uma desculpa apenas para a organização de objetos de pesquisa o estar na região. É preciso que a região seja um elemento de fato tematizado, problematizado e teorizado dentro desses processos. A teorização, que no primeiro momento era o foco principal, ela hoje divide espaço dentro do grupo com os processos mais pragmáticos de comunicação efetivamente, daí a preocupação com a imprensa e com a mídia especificamente, não a comunicação de maneira mais lata.